Boa noite, é com muita alegria, com muita satisfação que a gente está aqui na casa de Cristo, junto, amigos tão maravilhosos, amigos que nós vamos angariando aí durante a nossa caminhada. E é interessante frisar, eu lembrei agora de uma parte da biografia de Kardec, porque o Espírito da Verdade, quando vai falar para Kardec sobre a sua obra, o seu trabalho, ele pontua várias dificuldades que Kardec ia ter no caminho. Perseguições, traições, dificuldades financeiras, é tudo, né, que acontece. E Kardec fala que, para grata surpresa dele, ele aceitou. Só que o Espírito da Verdade não contou para ele, eram os amigos, as pontes, os momentos memoráveis que ele ia conquistar nesse caminho. E eu lembrei disso nesse momento, porque quantas pessoas maravilhosas nós temos conhecido nesse caminho, quantas bênçãos, quantas casas, quantas pontes que nem essa, casas iluminadas, que vêm trazer alento aos nossos corações e nos dá essa oportunidade bendita de nos levantar enquanto consciências às leis universais. Gratidão à Casa Espírita Maria José. E agora a gente vai acompanhar o Serginho aí na harmonização. Deus está aqui nesse momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para iluminar os teus sofrimentos. Oh, Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, e de todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.
quer fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Gratidão, Serginho. A gente começa a perceber o envolvimento da espiritualidade amiga que se faz presente. E que nós possamos ser fiéis a esses instrutores da paz, do amor, da luz, da renovação, da verdade, do conhecimento. Nós não fomos chamados, Senhor, a esta labuta para falarmos bonitos e nem para sermos estrelas, mas sim para que a sua honra, a sua palavra, os teus benfeitores espirituais possam nos usar através desse canal psíquico bendito chamado a mediunidade. Possamos nós calar o homem velho para que possa ressurgir, Senhor, a sua divina presença nessa palestra, em nome do seu amor, do seu evangelho, gratidão. Nós fomos chamados a falar sobre Fonte Viva Emmanuel. Lição 89, em nossa marcha. Quando nós falamos marchar, nós lembramos de o quê, pessoal? Batalhão, né? Soldados. E é isso que nós somos diante do Mestre. Nós somos soldados espirituais. Nós estamos aqui marchando rumo à nossa libertação consciencial, juntamente à libertação de milhões de consciências que, como nós, embora traçadas pelo intelectualismo da sociedade moderna, vige na fragmentação, no fadatismo religioso, na cegueira espiritual, não conseguimos muitas vezes conceber as lições mais básicas, mais primárias do Evangelho de Jesus. Mas Deus, contudo, todavia, amoroso e misericordioso, nos dá todos os dias, através dos desafios que se nos chegam, a oportunidade de fazermos hoje melhor do que fizemos ontem. Porque Divaldo Pereira Franco vai nos dizer que as experiências vão nos dar o fruto sazonado. São através das experiências muitas vezes que dolorosas, as dificuldades que nos apresenta a vida, é para o nosso íntimo, numa leitura espiritual, um chamado a transcender a matéria e, consequentemente, as limitações que nós a ela estamos muitas vezes impostos. Transbordar essa luz, essa essência divina que todos nós somos e que muitas vezes calamos diante do baixo intelectualismo, querendo racionalizar as questões espirituais de uma forma muito que materializada. Nós vamos estudar ali nos sistemas, nos livros dos médiuns, a mente ainda cartesiana, tentando apalpar conceitos profundos do Evangelho, conceitos profundos da ciência espiritual, do micro para o macro. Não vamos apalpar dessa forma. É preciso que nós quebremos os grilhões, né, que nos aferrou através do nosso personalismo, da nossa própria inconsciência, e permitir que ressurja de então a verdade que já está colocada à nossa disposição há mais de 2000 anos no seio do nosso Salvador. Então nós aqui na Terra, nós somos chamados a representar. O irmão em Desalim, que vai chegar à casa espírita, vamos falar do dia da psicografia, muitos que não são espíritas, vêm buscar através do canal mediúnico, através da casa espírita, o consolo, o alívio, o alento, o encontro. Eles vão ver Jesus, senão através de você. Ele vai olhar para você para poder interpretar o que Jesus disse. E muitas vezes nós não vamos nem abrir as nossas bocas. Vai ser sim através da nossa postura, através do nosso equilíbrio, através dos sacrifícios íntimos. Porque eu tenho certeza que alguns de nós aqui, ou talvez todos, mesmo estando aqui na casa espírita, cuidando dessa casa tão maravilhosa, quando nós adentramos uma casa muito bem organizada, abrindo os trabalhos, estão passando por momentos extremamente difíceis, sangrando por dentro, mas mesmo assim, andando,
trabalhando para que essas portas estejam abertas. Esses são uns dos sacrifícios em nome de Jesus. Poderíamos estar em nossas casas, nossos lares, com os nossos familiares, com aqueles a quem amamos, estamos aqui em nome do Cristo. Então, marchamos então rumo à libertação da nossa própria consciência. Né? E aí Emmanuel vai dizer assim, o Evangelho de Marcos vai dizer assim, perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu faça? Ora, se nós começarmos a interpretar muito que superficialmente essa questão de Jesus, ele está cansado de fazer alguma coisa por nós? É tipo assim, o que você quer? Né? É isso? Jesus cansou-se? Não. A interpretação que nós podemos fazer dessa pergunta é Jesus nos chamando à consciência, na justa posição de nós mesmos compreendermos em nós o que nós queremos que realize em nós, porque nós estamos submersos em algumas leis. E uma dessas leis é o livre-arbítrio. Então, é uma emancipação da alma de dentro para fora. Nada pode se fazer lá fora se não começar aqui dentro. Então, Jesus ele começa a nos chamar à consciência do indivíduo eterno que aí reside, do que realmente importa, do que realmente se faz necessário para a nossa mudança e transformação interior. O cego, ele soube dizer, eu era cego e agora eu quero ver. E eu faço a pergunta, eu recoloco novamente, se nós tivéssemos, como muitas vezes temos, a presença de Jesus nesse momento, nos dizendo, o que queres que eu faça? Tu terias a resposta? Eu já vi uma cabecinha falando que não. Nós ainda denotamos que nós não estamos ainda conscientes daquilo que nós devemos fazer e daquilo que nós viemos buscar. Mas nós temos sempre que interpretar o Evangelho de Jesus, embora com feitos extraordinários, né, externos, mas nós temos sempre que interpretar o Evangelho de Jesus para efeito espiritual. É Jesus nos preparando para a vida espiritual. É Jesus nos convidando a transcender a consciência que habita em nós, para que nós, mesmo que encarnados, possamos viver as dimensões superiores de refazimento de nós mesmos, através desse contrato divino, que é o seu ministério de amor, o ir de pregar. E aí tem várias consoantes aí, né? Dentro de pregar tem a caridade, tem as próprias palestras, tem a mediunidade, tem um arsenal, já que somos soldados do Cristo, tem um arsenal de caminhos ao qual nós vamos, por verossemelhança, por sintonia, né, por vibração, nos arrogar nessa ou naquela atividade. Mas essa ou aquela atividade que nós iremos nos arrogar vai fazer de nós realmente um servo, um soldado de Cristo? E aí Emmanuel vai dizer assim, cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi concebida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Por vezes falhamos nos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente no serviço reparador. Todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. O que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre fora os desígnios divinos. Olha só. Nós
Precisamos estar atentos, trabalhadores da última hora, à tarefa que nos apresentou o Mestre. E eu tenho certeza que cada um de nós sabemos qual é essa tarefa. Qual é a tarefa que faz bater-lhe o coração? É abrir a casa espírita e deixá-la organizada? Os trabalhos aqui apresentados? A palestra? A caridade? Qual é o trabalho que lhe palpita o coração? Então, com essa resposta, tu já sabes aquilo que te faz sentir-se vivo. E dentro dessa questão, dessa pauta, daquilo que me faz sentido, daquilo que me faz sentir vivo, através da minha força motriz do trabalho, eu vou dignificar essa obra para o Mestre Jesus. Levando muitas vezes, através dos trabalhos externos que eu possa vir desenvolver, seja eles quais forem, ou seja um trabalho que seja, mas que seja um trabalho que remonta a mim mesma, uma transcendência, ou seja, sobrepujar, e então, através desse trabalho, as dificuldades que estão dentro de mim. Um dos maiores inimigos da mediunidade, do trabalho espiritual, é o ego. Vamos falar aí da simbologia da queda do espírito do mal. Qual foi a queda de Lúcifer? Qual foi a queda de Lúcifer, pessoal? Qual foi? Oi? Centrou-se ao trono divino. Então, todas as coisas ali que ele desenvolvera se perdeu por causa do ego e do orgulho. E muitas vezes nós desenvolvemos essa ou aquela atividade com muito esmero. Somos seres inteligentes, potências universais. Temos até algum conhecimento, o Espiritismo já nos trouxe algumas informações muito importantes, e eu falo algumas porque o próprio Kardec nos disse que ele trouxe a base. Olha que Kardec é profundamente profundo, e ele que fala, não sou eu, que ele é apenas a base. Então nós palmilhamos algumas informações com os nossos sentidos físicos. Falamos algumas coisas até que interessantes. Mas se nós nos arrogarmos a qualquer atividade em benefício próprio, no sentido de sobrepujar o outro, de nos sentirmos donos da seara, donos da opinião, atacando então os nossos semelhantes, nós estamos perdendo a nossa grande oportunidade da própria reformulação, porque atrás de um trabalho, seja ele qual for, vem eivados do sacrifício do próprio orgulho, da própria vaidade, da própria vontade, dos medos. Quantas vezes nesse trabalho nós somos convidados a perdoar, a relevar, a nos calar, a reconhecer, então, que muitas vezes, e na maioria das vezes, nós nos equivocamos. A mediunidade, eu estava vindo no carro, eu falei, gente, a mediunidade é coisa de louco, pensei comigo, é um tratado surreal, porque você tem que lidar com o seu processo, com o processo do outro e com o processo dos outros que estão por aqui. Só que tem uma questão, toda vez que nós vamos passar a comunicação mediúnica, não vai estar evada de nós mesmos na própria comunicação, e se nós não ajustarmos a sombra que vige dentro de todos nós, veja bem, todos nós temos o lado sombra. Se nós não ajustarmos o nosso lado sombra, nós quedamos no exercício mediúnico. Mas a mediunidade não cessa se nós não nos ajustarmos. Então, a mediunidade sem ajustamento é uma mediunidade desequilibrada. Então, o sofrimento do desequilíbrio por causa da própria mediunidade nos empurra como mola de progresso, chicote espiritual, para que nós venhamos buscar informações e reaver, para que possamos de então colocar a nossa ferramenta mediúnica à disposição de Jesus. Gente, isso é uma coisa louca, é surreal isso. A mediunidade, como todos os trabalhos, e eu falo de mediunidade porque a mediunidade está em tudo.
em todas as nossas atividades. Não pense que aquele pensamento que lhe veio, poxa, eu tive uma ideia legal e deu certo, é somente seu. É sim, inspiração de um mentor, de um espírito amigo, de um espírito simpático a nós, a nos suscitar no caminho certo, e muitas vezes a gente fala que é nosso. Mas aquele pensamento também desalinho, desarmonioso, sexólatra, raivoso, impiedoso, realmente de dividir, ele também é sugestão. Então você veja bem que mesmo que nós não tenhamos uma mediunidade de tarefa ostensiva, como se diz aí, e se fala na religião espiritista, todos nós, de então, somos inspirados diuturnamente por forças, os quais nós, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes e pelas nossas escolhas, vamos sintonizar. E vamos sintonizar. E essas forças, elas são muito intensas, porque nós já sabemos que os espíritos, e também somos espíritos encarnados, são grandes potências do universo. Então, cada força que eu me sintonizo tem um poder muito grande de me arrastar, de então, para a zona aonde lhe fará gosto de acordo com os seus interesses e as suas necessidades. Por isso Jesus nos convida a todos os momentos trabalhadores de Jesus, sabendo que temos sombras, ora e vigia. Oremos, vigiemos e nos situemos no trabalho que nos foi chamado. O que é se situar no trabalho que nós fomos chamados? É estarmos conscientemente, neste momento presente agora, fazendo as atividades que nos são pertinentes. Nós só vamos conseguir expandir a nossa consciência quando nós estivermos conscientes no momento em que estivermos as realizando. Porque se nós não estivermos com o nosso pensamento, a nossa atenção na atividade, o qual nós estamos desenvolvendo, essa atividade não vai ter o poder de fazer a grande transmutação no recesso do nosso ser. Por isso que é muito importante frisar que trabalhos durante anos a fio, repetitivos, podem ser muito perigosos para o trabalhador da seara espiritista, porque ele vai começar a entrar naquilo que nós chamamos de automatismo. E se sentir dono e senhor da atividade, muitas vezes colocando empecilhos e dificuldades para o próprio desenvolvimento da atividade, porque aquilo que foi importante no passado, com o progresso, com o desenvolvimento e com a realidade, o qual as coisas vão se remontando, talvez não se faça mais realidade numa outra oportunidade. E o médium vai falar assim, mas eu sempre fiz desse jeito. Deu certo até aqui, agora é momento e desafio de melhorarmos, de transmutarmos, de mudarmos o nosso padrão, porque a vida vai nos chamando todos os dias a mudarmos o nosso padrão. Veja bem, aqui o pessoal está mais ou menos, se não está a menininha ali, nós estamos mais ou menos ali na mesma idade, né? Todo mundo de cabelinho branquinho. Somos o mesmo de 20 a 30 anos atrás. Quantos padrões nós tivemos que mudar mentalmente para darmos contas dessa máquina ao qual nós estamos nos beneficiando? Quantos padrões nós tivemos que mudar mentalmente para dar conta da família? Porque no início só éramos eu e o esposo. Depois veio os filhinhos. Depois os filhinhos cresceram. E eles grandes também têm as suas realidades. Então eu preciso sempre estar me reformulando dentro daquele clã para que eu possa estar ali em conexão agora com mentes que já não são mais crianças. Assim acontece em todas as nossas atividades. O próprio trabalho, o próprio labor, as próprias necessidades do trabalho que vai se remontando e vão aparecendo pessoas necessitadas, irmãos que vão necessitar de nós, que estão um pouquinho, não muito, um pouquinho mais à frente, a orientação, o exemplo, o acolhimento, a valorização do trabalhador. E muitas vezes soltarmos aquilo que muitas vezes a gente segura, até queima a mão, e muitas vezes nós não soltamos por causa do nosso enrijecimento mental, pela falta da conexão, da consciência do trabalho que se nos apresenta no dia a dia. Bartimeu, cego, soube responder solicitando visão. E eu ouvi aqui de várias pessoas que a gente não sabe o que pedir.
Se eu não sei para onde eu vou, eu tenho para onde ir? Então eu fico estagnado. Então eu não posso reclamar da minha estagnação, porque de pronto eu não sei para onde eu vou e nem sei se eu quero ir. Veja bem, tudo no universo é mental. Já vai nos dizer Hermes Trismegisto. Então nós formulamos e modulamos todas as nossas realidades pela nossa mente. Então sim, aquela dificuldade que nos apareceu aqui no momento da porta, fomos nós que chamamos. Eu vou contar para vocês, nós estávamos vindo estacionar o carro e a gente estava acelerado, olha só, ligar piloto automático. Aceleramos para vir, para não chegar atrasado na casa. Ligamos no piloto automático, quero chegar. Então o trânsito me irrita, as pessoas me irritam, o marido me irrita, a esposa me irrita, todo mundo me irrita porque eu estou no piloto automático. Quando a gente foi parar para estacionar, aqui tem uma penumbra, a árvore é sombra. Quando a gente foi, quase atropelamos um rapaz, morador de rua. Agora veja bem, nós não dissemos nada, mas tanto eu e o Sérgio se irritamos. Ficamos irritadinhos, porque a gente é dono da verdade. Poxa vida, né? O cara fica aqui bem na penumbra, não sabe que vai ser atropelado. Aí na hora que a gente foi descer do carro, o mentor falou assim pra mim, pede perdão. Aí eu falei pro Sérgio, pede perdão. Porque somos nós que temos, através do conhecimento, que equalizar. Não é nada que nos chega, é o outro. Tudo que nos chega são oportunidades de nós vermos se a nossa ferramenta está alijada ou não. Olha a marcha. Nós estamos marchando rumo a um destino. E nada, ou quero dizer, nenhum sentimento menos digno pode nos tirar dessa marcha ao qual nos propomos. Nós não pedimos perdão porque a gente é bonzinho, não. A gente tentou ser obediente um pouco. E o rapaz ficou todo feliz, porque se sentiu acolhido. Tá tudo certo. Se chegou a prova, é porque o estudioso está pronto. E prova vencida, prova eliminada. Outro nível, outras oportunidades, outros conhecimentos e outras provas. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e quando por ele interpretada, responde em prejuízo próprio. Quer dizer, às vezes o meu pai fala uma coisa engraçada e é verdade. Quem não sabe rezar xinga Deus, né? Às vezes a gente quer algo que não é frutífero para nós. Mas, interessantemente, se nós pararmos para analisar, e aí agora eu estou falando para nós, trabalhadores da seara espiritista, dentro das coisas que nos aparecem, principalmente dentro da casa espírita, a gente está falando do trabalho espiritual e da marcha, aquilo que nos compete fazer. Quando acontece algum desafio, alguma dificuldade, com um trabalhador, alguém que a gente sente aquela dificuldade, porque o que está lá fora está também aqui dentro, a gente já sabe, mas não sabe decodificar. E aí nós queremos impor muitas vezes o nosso jeitão de ser e a nossa vontade, a minha opinião. Porque o espírita, ele é o dono da opinião. Vai dizer o Lírios Bassanufo no Hospital Lírios da Esperança, no livro da Esperança, Hospital... Qual é o nome do hospital? Lírios da Esperança, um hospital espírita, que os maiores... as pessoas que têm mais dificuldade de serem doutrinadas e de serem tratadas no mundo espiritual são os espíritas. Qual é o nome do hospital? Esqueci. Itaquera? É o livro. Não sei. Um centro bem grande em Itaquera, tem um livro que tem um avanço, tem um passamento. Mas em cima era o hospital, o centro enorme, sempre falava. Eu não sei se é esse. Eu esqueci o nome. E lá só tinha, sabe o quê? Hospital Esperança. Dirigente. Eu acho que é o Hospital Esperança. Dirigente espírita. É esse livro? Isso. Porque nós, trabalhadores da seara, lembra? Se nós não estivermos conscientes, a gente
Segura. E eu perdi o fio da meada, mas lembrei de uma outra coisa, que nós somos convidados diuturnamente a nos desfazer nos desafios que nos apresenta, mas muitas vezes, mesmo que a nossa pauta seja muito bem explicada, até usamos trechos do Evangelho, né? Mas eivada de um sentimento de vingança, de contraposição, de discussão, de proselitismo e de arrogância. Nada que vá nos esclarecer. Nada que vá nos alinhar. Nada que vai nos resgatar. Porque todos nós, impreterivelmente, somos seres necessitados da paciência dos nossos semelhantes. No rol no qual nós estamos inseridos, nós somos convidados a suportar o jeitão do outro, como o outro também é convidado a superar, a aceitar e como eu falei, respeitar o nosso jeitão também. E se nós nos perdemos nos desalinhos dos detalhes, das complexidades do personalismo, nós vamos parar de marchar. Lembremos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da nossa alma. E situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. Nós, trabalhadores do Cristo, soldados do Mestre, quando estivermos diante das dificuldades que se nos apresentam na vida, se nós conseguimos interpretar pelo bem sofrer a lição que nos é oferecida, vamos de fato transmutar as dores dessa vida. O sofrimento já não será mais para nós o ponto de queda, de desespero, de nos ajorrar em séculos nas zonas densas do umbral. Principalmente para aqueles que têm conhecimento e viverão por aspecto, muitos de nós, de remorso. Porque sabíamos e não houvermos ousado praticar no nosso coração aquilo que tantas vezes nós exigimos dos outros. Nós exigimos dos outros a pauta do perdão, da humildade, conquanto muitas vezes somos acirrados, maledicentes em relação à postura do outro. Sem muito menos conceber que o outro, como nós, está marchando muitas vezes com dores, sangrando e com dificuldades que os olhos não vê, só o coração sente. Sejamos nós aquele que acolhe. Não tenhamos medo. O Espiritismo vai nos dizer que não existe demônios. Existem seres em estado de extremo desespero, de loucura e desorganização. Que através da boa palavra, da boa conduta, do respeito, do amor vivenciado, não falado, vivenciado, poderemos por vibração, energia, acolher-o e trazer um que estava na escuridão junto comigo para a luz. É natural, pensamos auxílios do Mestre em nossas dificuldades e sabores entrementes. Vamos orar, vamos pedir auxílio. Não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem. Façamos tudo o que nós temos que fazer. Vamos pedir ajuda sim. Vamos buscar a medicina da terra, vamos buscar a terapia, o café solidário com os amigos. Vamos buscar sim ajuda dessa ou daquela forma, mas não esqueçamos da obra o qual nós nos propusemos a realizar. Nas mais aflitivas passagens da retificação, porque todos nós, impreterivelmente, vamos passar pela sagrada, porém dolorosa retificação. Estamos aqui para esse processo. E da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não sabemos de pronto escolher outro trabalho melhor.
Porque às vezes a gente não quer praticar aquele trabalho que a gente acha que não tem, talvez a projeção que nós queríamos ter dentro da casa espírita. Mas é aquele trabalho que eu consigo desenvolver com as forças psíquicas que eu agasalho ainda no meu interior. Façamos hoje o nosso melhor e sempre. Muitas vezes, na casa espírita que nós fomos chamados a desenvolver o laboratório da nossa alma, e com certeza eu fui encontrar espíritos de outras vidas que vinham cobrar alguma outra atitude, eu ficava irritada. E quando eu ousava me irritar, o irmão Eustáquio me falava: tá vendo o lixinho lá do banheiro? A louça na pia? O chão é para você limpar. É esse o trabalho que te compete fazer. Se você quer, o irmão Eustáquio falou para mim, apoio dos outros, seja você primeiro o apoiador. Se você quer o respeito do seu semelhante, seja você antes aquele que respeita. O que você desejar do outro é através de você que você vai conseguir conquistar. Porque é através da lei do trabalho, assim dentro da simbologia adâmica, o resultado de quando o homem cai do paraíso, o que Deus fala para ele? Caberá ao homem o fruto do suor do seu trabalho. Então marchemos, meus irmãos, trabalhemos, façamos a nossa parte. Se não é o momento de nós colocarmos a nossa opinião, mas que seja o momento de nós colocarmos a nossa ação. A ação, ela edifica muito mais do que palavras que se esvoam pelo caminho. A ação, ela materializa o bem na terra. É através de ação de um grupo de pessoas que essa casa continua aberta e vai receber muitos irmãos igualmente necessitados, porque creiam que esses irmãos que estão aí fora, caídos na rua, Emmanuel vai dizer, vê os seus irmãos caídos na estrada. São almas sensíveis que não suportaram a prova. São esses irmãos que vão precisar de vocês quando eles quiserem se levantar a consciência. Eles vão adentrar essa casa. Nada é por acaso. Mas nós, enquanto trabalhadores, ceareiros do bem, precisamos edificar primeiro esse edifício em nós. Estarmos preparados para receber esses irmãos. O ano passado, o irmão estava extremamente vazio e eu estava preocupada com a casa vazia. A casa vazia parece maior do que já é. E o irmão Eustáquio falou para mim, eles vão chegar, mas você está preparada para recebê-los? Estamos preparados, meus irmãos, para receber a incredulidade? Os distúrbios de toda monta? Os ataques espirituais? Os dramas das obsessões? Espíritos extremamente intelectualizados, mas moralmente endividados com a própria sexualidade? Com os nossos inimigos do passado? E ainda lidar com todas as dificuldades que nos chegam hoje, no momento presente, é a esposa doente, o pão que falta, a dificuldade com o irmão, a dificuldade com o pai. Estamos preparados? Estamos, meus irmãos. Se quisermos. Podereis fazer o que eu faço e muito mais, se tu quiseres. Assim disse Jesus. Eu deixo essas mensagens profundamente feliz. São interpretações do meu coração. E se fizer sentido para você, pode ser também uma ferramenta. Mas é do nosso coração, do nosso amor, do nosso axé, do nosso carinho, das nossas experiências enquanto marchamos, enquanto somos seres ainda muito necessitados da providência divina. E como essa providência divina tem nos acalentado, tem nos amparado, tem nos ajudado, porque não vai mudar nada lá fora, mas vai mudar profundamente a nossa consciência e o nosso estado de ser. Possamos nós, neste momento, a serviço de Jesus, amparado por esses irmãos celestes, fundamentar aqui e agora, através desse campo quântico que se nos é oferecido, e estabelecer no reino dos homens a realidade de Jesus através das nossas ações. E que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus.
Enquanto o Serginho termina ali, eu vou contar uma historinha. Eu até falei ontem no irmão Eustáquio. Pode ir dedilhando, sério. Uma pessoa pergunta para uma pessoa: por que você vai na casa espírita escutar palestra? Você lembra a palestra que você escutou ontem? Vocês lembram a palestra que vocês escutaram a semana passada? A semana retrasada? A gente esquece. Qual o motivo de ir para a casa espírita escutar palestra ou ir para a igreja escutar um culto? Qual o motivo? E aí a resposta: quanto tempo tu tem de casado? Aí ele fala: 25 anos. E nesses 25 anos, todas as alimentações, café da manhã, almoço e janta que a sua esposa fez, você se lembra de cada prato? Claro que não. Mas tenha certeza, meu irmão, que hoje, se tu permanece de pé, nutrido, pronto para marchar, estabelecido, organizado, mental e emocionalmente, for o alimento que você recebeu durante todos esses anos. O Evangelho de Jesus é o alimento da nossa alma. É o que nos faz fortalecer diante dos desafios que nos chegam. E muitas vezes nós não estamos afiados, mas mesmo assim estamos trabalhando, estamos crescendo, estamos transcendendo, porque o caminho não é só da dor, é do amor também. Então todas essas informações que nos chegam, todos esses insights, todas essas preciosidades do Evangelho de Jesus vai nos fortalecer para que não saiamos de pronto diante das ilusões da matéria ou dos desafios do caminho que nos é sugerido. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Não quero interromper o seu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanse minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Obrigada, minha querida. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em sua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao seu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. O meu oxigênio, Senhor, sem sua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em sua presença. Acalma o meu coração.
A casa espírita, o mentor está falando, foi chamada para ser a embaixada do céu. Conquanto sejamos embaixadores de Jesus. Na sinceridade, na paz, no amor e na luz que nós podemos ofertar. Gratidão. Para Jesus, né?